Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Genealogia de Jesus Cristo, da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. De Tamar, Judá gerou Farés e Zara, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, de Raabe, Salmão gerou Boz, de Ruth, Boz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, da mulher de Urias, Davi gerou Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asaf, Asaf gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, por ocasião da deportação da Babilônia. Depois da deportação da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, aleluia, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo, chamado Messias. Portanto, as gerações de Abraão até Davi são 14, de Davi até a deportação da Babilônia mais 14, e da deportação da Babilônia até o Messias mais 14. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia, quem não tem Bíblia, não sei o que você vai beijar, e dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Talvez você já foi à missa várias vezes e escutou esse texto, e não é coincidência que o padre pula esse texto e não trata dele. Talvez você nunca ouviu nenhum pregador abrir a Bíblia, ler esse texto e explicá-lo, porque realmente parece que é nada com nada, de nada com nada. Quem me ouve lá fora, diga amém. Amém. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Quando nasce uma criança, para um hospital liberar a criança para ir para casa, normalmente o pai vai até o cartório, registra a criança com nome e sobrenome, leva até o hospital e então está autorizado a ir para casa. A partir de agora, no mundo civil, essa criança é uma cidadã, ela é gente reconhecida no mundo visível. Isso também é um fator bíblico, porque a Bíblia disse 2 vezes que Deus nos conhece pelo nome e que o seu nome está gravado na palma da sua mão. Por que na palma e não na testa? É na mão direita, que a Bíblia chama de destra. Portanto, a Bíblia diz 23 vezes que Deus usa o tempo inteiro a sua destra, a sua mão, para executar as coisas. Por que que Deus quis que o nosso nome estivesse gravado na palma, na destra da sua mão, para dizer que o tempo inteiro, em tudo que ele faz, ele enxerga o seu nome diante dele. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Depois o catecismo da Igreja Católica foi nos dizer que o nosso nome é a nossa missão. Eu me chamo Moisés. Qual é a minha missão? É Moisés. E é por isso que eu sou extremamente, e não é assunto para essa noite, contra apelido. Porque se Deus nos conhece pelo nome, diga aleluia. Se o nosso nome está gravado na palma, na destra de Deus, diga aleluia. E se o catecismo da Igreja Católica diz que o nome é a nossa missão de batizado, diga aleluia. Deus não nos reconhece por apelido. Deus nos reconhece como Moisés Martins da Rocha. Se ainda lembra o seu nome, diga completo para mim. Cutuca quem está do seu lado e fala: abra a boca, por favor. Diga o seu nome completo para mim. Isso é tão sério que alguns nomes na Bíblia foram trocados, como Abraão, que se chamava Abrão, como Sarai, que passou a ser Sara, como Pedro, que era Cefas, como Paulo, que era Saulo.
O significado de um nome, de um sobrenome é tão importante que na Bíblia algumas pessoas eram reconhecidas pelo pedigree que ela tinha. Por exemplo, Bartimeu, filho de Timeu. Quem é Moisés? É aquele da família dos Moreira. Do pessoal dos Moreira. Eu sei quem é o povo dos Moreira. E quem é o Cláudio? É lá dos Pereira. Daquele povo lá da Serra dos Pereira. Eu entendi quem é o Cláudio. Portanto, no mundo civil e no mundo bíblico e no mundo espiritual, nós somos reconhecidos pelo nome que nós temos, diga aleluia, e pelo sobrenome que nós temos, diga aleluia. É por isso que você vai comprar um fogão e vai parcelar ele em 24 vezes. A sua mãe, como a minha, nem viva é mais, mas está escrito lá assim no fichário, nome completo. Abaixo, nome do pai. Moça, mas se eu não pagar o fogão, meu pai não vai pagar. Cala a boca, preencha a ficha. Nome do pai, nome da mãe. Como nós chamamos isso? Árvore genealógica, não é ginecológica. Diga comigo, árvore genealógica. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro. Árvore genealógica. Portanto, quando nós nascemos, o nosso pai imprimiu em nós um nome, e a mãe também, aleluia. Estou citando o pai porque a mãe continua no hospital com o bebê recém-nascido. E quando foi colocado um nome em você, você herdou também o sobrenome da sua família. Você sabe que metade desse sobrenome é paterno e metade desse sobrenome é materno. Eu estou pregando para gente inteligente, diga aleluia se me ouve até aqui. É o que está escrito aqui em Mateus capítulo 1. Genealogia de Jesus da linhagem de Abraão. Da linhagem de Abraão é uma linhagem materna, porque Maria é descendente da tribo de Judá, neto de Abraão. É por isso que Jesus será chamado o leão da tribo de Judá. É a linhagem da mamãe dele. No meio do caminho tem um tanto que gerou o outro, que gerou Davi. Davi é a linhagem paterna, porque José é da linhagem de Davi, da tribo de Salomão, por isso linhagem davídica. Então termina o texto dizendo, primeiro, que Jesus herdou da sua mãe a linhagem abraônica, e que Jesus herdou do seu pai a linhagem davídica. Quantas linhagens são essas? Está escrito, de Abraão até a Babilônia são 14, da Babilônia até Davi mais 14, e de Davi até José, pai de Jesus, mais 14. 14 mais 14 mais 14 são 42 gerações, passando pelo pai, passando pela mãe, até Jesus nascer. Se está vivo ainda, diga glória a Deus. Bate no seu peito e diga, eu estou entendendo o que esse cara está falando. Eu me chamo Moisés Martins da Rocha, seu nome? Eu sou o resultado da família do meu pai. Eu sou o resultado da família da minha mãe. Portanto, quando eu nasci, eu herdei uma linhagem, eu herdei um pedigree, paterno e materno, que estão logotipados no meu sobrenome. Ai, ai, ai. Gente, você vai achar alguém meio fora da casinha dizendo que não acredita em nada disso. Cada um acredita em quem quer. Eu já li a Bíblia inteira 7 vezes, já prego há quase 25 anos, sou conhecedor de doutrina católica, não leio Bíblia de cabeça para baixo, e também não sou protestante. Então eu vou te falar o que eu entendo de Bíblia e de doutrina católica. A Igreja Católica acredita que essa tal de árvore genealógica é como um fio condutor, onde passa tudo aquilo que você é. Por exemplo, traços físicos, que a Bíblia chama de afeição. Nossa, você tem a afeição do seu pai. Rostinho, narizinho, narizão, fornainha, entrada funda.
A igreja acredita que nesse fio condutor passa a formação do seu caráter. Ele é assim, o pai dele é igualzinho, o avô era assim, a mãe era assim, o irmão era assim. Formação de caráter. A igreja acredita que nesse fio condutor chamado árvore genealógica passa também os traços da nossa personalidade, passa também os traços das nossas emoções, passa também as características internas e externas, e a Bíblia diz que passa também as bênçãos e as maldições. Quem me ouve, diga amém. Amém. Notícia boa é que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, que as bênçãos que percorrem nas linhagens genealógicas vão até 1000 geração de bênção. Diga aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz, em livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que as maldições não chegam até 1000 gerações, elas alcançam apenas 3 gerações da família de uma pessoa. Diga para quem está do seu lado, a bênção é 1000 e a maldição são 3. Fala para quem está atrás e na frente, a bênção é 1000 e a maldição são 3. Então, pera aí. Seu nome completo de novo, eu já esqueci. Agregando o seu nome com o seu sobrenome, com linhagem paterna e materna, você é o resultado de, parágrafo, travessão, traço físico, emocional, personalidade, caráter, jeito de andar, jeito de ser, jeito de entender as coisas, jeito de dar amor, jeito de receber amor, visão, forma de se comportar, e também bênçãos de 1000 gerações dos seus antepassados, que passarão pelos seus descendentes, e também 3 linhagens de maldição, que é o tema da nossa noite. Primeiro eu preciso corrigir você, e desculpa a minha sinceridade, esse povo que fica o dia inteiro no celular está cada dia mais burro, porque a gente não sabe ler, não sabe interpretar, não estuda, não sabe escrever, não entende nada. O meu canal no YouTube tem tanta coisa idiota de gente comentando, que qualquer dia eu estresse e falo, não vou mais gravar vídeo, porque as pessoas não têm mais capacidade de pensar. Então você grava um vídeo para o casal, a pessoa que não é casada entra, e eu que não sou casado, jumento, esse vídeo é para casal. Então, as estatísticas dizem que o brasileiro passa de 8 a 14 horas por dia numa praga de um celular. E está cada vez mais burro, mais ignorante, mais sem cultura e sem religião. Amém? Amém. Tá, então peraí. Para você não sair daqui falando mal de mim. Eu tenho várias Bíblias diferentes e eu gosto dessa aqui, ó. Chama Peregrino. Estou fazendo propaganda não, é caro para danar essa Bíblia aqui. Mas por que eu gosto dela? Porque o português dela é muito difícil e me obriga a estudar. Por que o português é muito difícil? Porque ele está mais próximo do original. Porque tudo aquilo que você quer aportuguesar perde a qualidade. Por exemplo, uma pessoa que está na graça, biblicamente ela está agraciada. Uma pessoa que está fora da presença da graça, biblicamente ela estaria desgraçada. Se eu abrir a boca numa igreja católica e dizer, bando de desgraçado, olha, o pregador falou palavrão, o pregador amaldiçoou a gente, eu não gostei daquele pregador. Tá, mas o português seria desagraciado. Como não existe desagraciado, a palavra correta é desgraçado. Está na graça é um agraciado, está fora da graça é um desgraçado. A mesma coisa acontece com a palavra maldição. Se uma coisa te faz bem, ela te abençoa. Se ela cria algo negativo, se ela é um transtorno, ela é para você uma maldição. Se não é bênção, é maldição. Portanto, quando eu citar alguns exemplos e você disser, o pregador falou que eu sou vítima de maldição, o pregador falou que eu sou uma pessoa maldita. Não. Eu estou falando aqui de interpretação de português. Se uma coisa te causa bem, é bênção. Se está dando prejuízo, biblicamente é uma maldição. Quem está me ouvindo, diga aleluia.
Fala para quem está do seu lado, em nenhum momento, eu sei que você é um jumento, o pregador está chamando você de maldito, nem dizendo que você é um amaldiçoado. É que a Bíblia disse que as coisas negativas, elas percorrem 3 gerações. E a Bíblia chama isso de maldição da árvore genealógica. Aplaude se está me entendendo, pelo amor de Deus. Você que tem algum contato com padre exorcista, não estou falando que assiste filme de exorcismo, não. Estou falando do mundo real. E você que tem algum contato com o Ministério de Libertação da Renovação Carismática Católica, você vai ver que toda oração de quebra de maldição é feito até a 3ª geração. Por quê? Porque é bíblico. O que é bom é 1000, o que é ruim é só 3. Vamos citar alguns exemplos disso. Pergunta para quem está se lá, está preparado para ouvir ou já morreu? Fala para ela aí, me ajuda, pô. Primeiro exemplo, diga comigo, doenças emocionais. Fala para quem está do seu lado, doenças emocionais. Por exemplo, agora me escute. Uma pessoa está com câncer. O câncer pode ser físico, é tratamento, pedir a Deus a vitória e encarar ele. Ele pode ser emocional, eu já rezei por muita gente que tinha câncer por causa de mágoa, ódio, rancor, raiva, falta de perdão. E quando conseguiu curar as emoções, recebeu a vitória do câncer. Mas o câncer pode ser uma maldição. Em que sentido? Eu estou sofrendo, a minha mãe já sofreu, eu tenho uma tia que já sofreu, a minha avó quase morreu, a irmã da minha... Então esse câncer é uma maldição que está passeando pela árvore genealógica da sua família. Se você chegar lá na minha casa, na minha comunidade, na frente do Santíssimo, e a minha equipe for fazer uma oração de cura e libertação em você, ela vai pegar uma caneta, um prontuário, te encher de pergunta para saber se esse câncer é físico, então ela vai rezar por cura física. Se ele é emocional, então ela vai fazer outro tipo de oração para curar suas emoções. Indiretamente não vai rezar pelo câncer. E se perguntando, entender que esse câncer é uma maldição passeando e criando transtornos nas gerações, então a primeira oração que você vai receber lá na minha casa não é a oração da cura do câncer, é da quebra de maldição das doenças hereditárias. Você está me entendendo ou não está entendendo? Fala para quem está do seu lado, essa é a zica da família que você nasceu. Outro exemplo aqui das doenças emocionais, eu citei aqui o câncer, a depressão, que tem vários diagnósticos, mas eu vou falar das maldições. Moisés, eu estou com depressão. Amém. Começa a perguntar e você descobre que a minha mãe teve depressão pós-parto no parto do meu irmão. Alguma coisa está meio estranha aí. Você vai então na mamãe e descobre que uma irmã dela já tentou suicídio por causa de depressão. Então a depressão é uma maldição que está passeando por essa árvore genealógica. Se a gente não fizer um trabalho de libertação da árvore genealógica dessa pessoa, a depressão não vai embora, mesmo que o remédio seja acertado, se a terapia seja perfeita, se o profissional seja bom e que a pessoa tenha fé. Mas é uma maldição que está amarrando uma geração, pega um, falha outro, pega outro. Pergunta para quem está do seu lado, está entendendo ou não está entendendo? Mesma coisa acontece com suicídio. Ah, coitado de ciclano, não aguentou, estava cheio de dívida e morreu. Pode ser que sim, só que não. Esqueça a pessoa e volta na raiz. Se estamos falando de 3 gerações, eu estou falando dos meus pais,
dos meus avós e dos meus bisavós, que eu nem conheci. Quando você vai passeando, você vai encontrar assassinato, você vai encontrar vingança, você vai encontrar aborto, você vai encontrar homicídio. Aí você entende que essa pessoa, no momento de vida pressionada, não aguentou a carga e acabou suicidando. Mas se ela tivesse vindo aqui na Guadalupe, escutado Moisés Rocha e fizesse tudo aquilo que ele ensinou, ela teria tido a libertação do suicídio, que é uma maldição que está caminhando na sua árvore genealógica. Quem me ouve, diga amém. Amém. Pergunta para quem está assistindo: você está entendendo alguma coisa ou você já morreu? Está entendendo? Mesma coisa acontece com síndrome do pânico. Mesma coisa acontece com bipolaridade. E mesma coisa acontece com gente que tem o emocional fraco. Tem famílias inteiras que as emoções são fracas. Se soprar, ela pega a mochila e corre para a casa da mãe e esquece que casou. Então, câncer, depressão, suicídio, pânico, bipolaridade, emocional fraco, na entrevista e pelo um dom chamado palavra de ciência e palavra de sabedoria, que está na carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 12, é necessário você fazer um diagnóstico espiritual que a pessoa é vítima de uma maldição que perpetua sobre as gerações da sua família. Moisés, é muita gente que está lá fora se lascando e não sabe disso. É por isso que a gente chama o povo para a igreja. Ninguém quer rezar, o que vai acontecer? Fala para quem está do seu lado: se você não tivesse conhecido Jesus, você estava ferrado. Fala para quem está do outro lado: e se não conhecer de verdade, está ferrado também. Se você concorda, pode aplaudir em nome de Jesus. Segundo tipo de problemas das maldições. Diga comigo: os vícios. Tem gente que é tão miserável que não abre a boca. Eu não sei que sepulcro que você mora. A pessoa não traz Bíblia, não abre a boca. Pergunta para quem está do seu lado: você está enterrado aonde? Diga comigo: vícios. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, do lado do outro: vícios. Eu trabalho com dependente químico há quase 20 anos. Acabei de dizer que lá na minha fazenda, na minha clínica, já passaram mais de 1000 homens para se recuperar. Às vezes o homem entrou no vício simplesmente porque entrou no vício. Começou bebendo socialmente, ou começou fumando maconha, achando que não era droga. O tempo passou, mudou de droga, se lascou. É um caso isolado. Mas alguns casos não são. E é interessante que com 5 minutos você descobre. Porque a mulher já chega dizendo: Moisés, ele é assim. Mas também você precisa ter conhecido o pai dele. Porque o pai dele fazia assim, 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 ainda fazia com a mãe dele do jeitinho que ele faz comigo. Mas não é só isso não, eles herdaram isso do avô. Porque o avô, a mulher já me deu o diagnóstico. O vício do alcoolismo é uma maldição. Entendeu o que é maldição? Que está criando danos de geração em geração. Se alguém não corrigir isso agora, a geração desse senhor ou dessa senhora, porque tem aumentado muito o número de mulheres viciadas no Brasil, se a gente não cortar isso agora, isso vai continuar passeando nas próximas gerações. E é por isso que a gente está aqui nessa noite, para entender o que é uma quebra de maldição pelo poder da palavra. Claro, eu não estou inocentando o pecador. Ele bebe porque ele é safado, ele tem que apanhar mesmo, criar vergonha na cara, é sem vergonha mesmo. Mas estou dizendo que é mais difícil abandonar o vício quando esse vício não é simplesmente um vício.
ele já é uma coisa espiritual que anda matando e criando danos de geração em geração. Nesse caso, além de ficar 9 meses lá na minha clínica para se recuperar, esse rapaz, ou homem, ou mulher, ou moça, vai passar por um trabalho de libertação espiritual, porque senão, ainda que ele tenha força de vontade, ele não consegue sair do vício, porque esse vício passou a ser uma linhagem espiritual dentro da sua família. Quem me ouve, diga amém. Eu dei um exemplo da bebida, mas nós podemos relacionar nos vícios os jogos. Famílias inteiras viciadas em jogos de baralho, jogo a valer, jogo de aposta, sinuca. Você não vai gostar, mas não estou nem aí. Me preocupa muito o vício das pessoas em Mega Sena, raspadinha. Não tem nada contra você, nada. Você quer fazer sua fezinha, tentar sua sorte, embora eu já profetizo que você nunca vai ganhar na Mega da Virada, aleluia. Nunca vai ganhar. A minha preocupação é o vício de jogar, você me entende? Porque tendo dinheiro ou não, você não fica sem jogar. E se somar na calculadora tudo que já apostou até hoje, e traduzir isso em dízimo, Deus já tinha abençoado a sua vida muito mais do que ganhou na Mega Sena da Virada. Dentro dos vícios nós poderíamos citar o vício do sexo, porque aqui está a pornografia, a poligamia, o adultério, a prostituição, está aqui dentro do vício. Então às vezes a pessoa quer, Moisés, eu quero ser fiel ao meu marido. Outro dia uma mulher, gente, ela tremia, ela dizendo, eu não quero trair, mas parece que tem uma coisa dentro de mim, assim, uma coisa que eu não sei explicar. Eu falei, eu estou te entendendo. Mas quando você começa a fazer pergunta, você vai dizer, meu Deus, como é que essa mulher vai ser fiel ao marido dela com esse histórico de antepassado, de prostituição, de aborto, de poligamia, de adultério, de pulada de cerca, gente que gerou filho com o tio, gente que não sabe nem quem é o pai, gente que nasceu num lugar, suspeita-se até de que era filho do... Se não houver uma quebra de maldição desse vício da prostituição, do adultério, da masturbação, da poligamia, a pessoa não vai conseguir. Pode ser até que ele tenha força de vontade, mas aí a situação já é pior do que um vício. Já se transformou numa maldição, numa linhagem espiritual que amarra a vida da pessoa. Pergunta para quem está ao seu lado, está entendendo? Está entendendo? Eu posso continuar? Posso continuar, Anderson? Tá muito bom. Só não entende quem não quer, ou quem fica o dia inteiro com o celular na mão. Pergunta para quem está no celular, você está entendendo o que esse gordo está falando ou você não está entendendo? Beleza. Terceiro tipo de exemplo. Diga comigo, desvio de caráter. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, um lado do outro. Desvio de caráter. Famílias inteiras de gente arrogante. Por isso que toda vez que marca aquele almoço de família da BO, família inteira de gente orgulhosa, família inteira de gente que não pede perdão, família inteira de gente vingativa, famílias que foram amaldiçoadas por disputa de herança, por dinheiro, de gente que puxou revólver por outro que jurou o outro de morte, irmãos que não falam entre si, tios que não falam entre si, gente que nem na hora do velório perdoou. E você pertence a essa zica de família. Fala para quem está do seu lado, deu B.O. Deu B.O. E às vezes as pessoas acham que isso é muito normal, né? Tem gente que fala, eu sou assim, se quiser gostar de mim tem que ser assim, porque eu era assim, mamãe era assim, minha avó era assim, todo mundo era assim. Eu falei, é um bando de demônio na mesma casa. Porque eu conheci Jesus, diga aleluia.
E na minha casa é assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, meus irmãos eram assim, e eu fui batizado no Espírito Santo e eu não sou assim porque eu fui liberto. Tem gente que acha bonito bater no peito e dizer lá em casa, todo mundo é assim. Fala para quem está ao seu lado, bando de demônios. Maldição de gente ignorante. Maldição de gente estupincu. Tem gente que acha tudo isso é simplesmente científico. É a personalidade da minha família. Então se converta, porque Jesus veio e mudou cultura, história e personalidade das pessoas. Porque o meu pai batia na gente na cara e não tinha conversa. E batia na gente tanto que mamãe ia com a gente chorando pro quarto e falava, não liga não, ele é seu pai. Não chora não, ele é seu pai. Eu nunca entendi porque que ele era meu pai e ele tinha que fazer aquilo com a gente. E a gente tinha que engolir porque ele era o meu pai. Aí nasceu minhas gêmeas. Com 7 anos sentei as duas da cadeira e falei, ó, sua mãe nunca vai pegar vocês duas chorando e levar para o quarto e dizer, não liga não, ele é seu pai, ele é assim mesmo. Aqui ó, porque vocês estarão no meu colo dizendo, esse é o meu pai. Portanto, quebra de maldição não é dizer, ah, coitado, ele é assim porque a mãe dele desde pequeno separou do pai dele, tá? Se isso te ofende tanto, então quebra essa maldição e casa para sempre, vai ser feliz e inaugura uma nova história. Mas não é isso, a gente quer ser vítima, oh, coitado, desde pequeno que ele sofre, não é, bebê? É muito difícil, eles eram da roça, não é, bebê? Fala para quem está do seu lado, deixa eu bater na sua cara. Aleluia. Você está me ouvindo? Muito bom. Mais um exemplo. Diga comigo, alteração de humor. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, um lado do outro. Alteração de humor. Você conhece famílias inteiras de gente que são insensíveis, que não beija, que não abraça, que não diz que ama, que não pega na mão, que não põe no colo. E aí existe uma capa demoníaca para dizer, meu jeito de amar é assim. Não, você não sabe amar, bebezinho, porque você é vítima da maldição dos seus antepassados. Porque se ninguém amou na sua casa, está na hora de você aprender a amar. Porque senão seu casamento vai acabar. Porque senão amanhã seus filhos vão jogar na sua cara o pecado deles. E vão dizer, ninguém beijou, ninguém deu colo, ninguém abraçou, não tinha atenção, não tinha amor. E o demônio vai fazer você escravo da culpa da sua história. E você vai ter que resolver isso. Famílias inteiras de gente descrente. Gente que acha bonito. Tem gente que vai achar que eu sou o melhor pregador do Brasil. Vai comprar minhas coisas, vai tirar foto. Mas vai chegar em casa, a Cinderela vai virar abóbora e amanhã o dia amanhece, você é a mesma coisa. Parece que nada. A minha geração não. A minha geração, se escutasse um pregador falando umas coisas, eu não dormia essa noite. A minha geração ia meter o joelho no chão e dizer, Senhor, nessa noite eu não vou dormir, liberta minha casa, liberta minha vida. Aparece para mim, me joga na parede, me chama de lagartixa. O Senhor precisa fazer uma obra, porque eu não fui escutar aquele mala, daquele gordo pregar por um acaso. Ele é um profeta, o Senhor usou a boca dele. E se o Senhor não fizer uma obra na minha vida, como fez na vida dele, nós vamos ter uma conversa séria, porque eu quero um novo tempo, um tempo de bênção e alegria em nome de Jesus na minha vida. Fala para quem está do seu lado, você tem uma cara de frouxo, é isso que você tem. Famílias inteiras de gente
impulsiva. Famílias inteiras de gente ansiosa. É a família Rivotril 50 miligramas. Famílias inteiras de gente fechada, que não se abre. E aí a pessoa esconde atrás de uma capa: eu sou tímido. Timidez é característica. Ser fechado é poeira sendo guardada debaixo do tapete. Qualquer dia essa poeira vem e a rinite ataca. E é engraçado como é que a gente compra as coisas como verdade. Para nós tudo é natural, né? Ele é assim. É o jeito dela, boba. A gente foi criado assim. Então está na hora de quebrar essa porcaria, então está na hora de romper. Ah, porque desde pequeno eu sofro, mas agora cresceu, vai continuar sofrendo? Ah, porque eu vi o meu pai bater na minha mãe, você vai bater na sua? Não vai resolver esse problema não? Fala para mim. Resolva suas maldições. E hoje é noite disso, porque Deus quer libertar você e curar você, e inaugurar um tempo novo. Você não é cópia do seu passado, nem do fracasso dos seus pais. Deus está te dando nessa noite a oportunidade de reescrever a sua história. Aleluia! Tem gente tão miserável que não aplaude, não dá um glória a Deus. Deve ser algum cadáver que veio na pregação. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Mais um exemplo. Diga comigo: palavras de maldição. Fala para quem está de um lado e do outro, na esquerda, à direita, à frente, atrás, cima e embaixo. Palavra de maldição. Mãe, eu vou sair. A hora que você engravidar, você vai... Gente, não saia de casa. Naquela noite você vai engravidar da língua da mãe. Moisés, mas foi falado sem maldade, isso não existe. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. E se é na hora da raiva, recebe instinto maligno nas emoções. Aí vem como um avassalador. Quantas vezes você escutou, seus irmãos escutaram, ou você conhece alguém que escutou dizendo: você vai ver. Você fica aí, a hora que você namorar e casar e tiver um homem igual o seu pai faz comigo, aí eu quero ver. Gente, a pessoa namorou, casou com o pai cuspido e escarrado, é a mesma merda do pai. Palavra de maldição. O que é a palavra de maldição? Você é burro, você não dá conta, você não consegue, isso não é para você, a gente é pobre. Nós nascemos foi para sofrer mesmo. E você assimila isso como verdade. E aí você está: Moisés, eu queria uma oração, porque eu estou tentando passar na prova da OAB. E eu já tomei pau 3 vezes, eu não consigo passar na prova. E aí a gente leva você num cantinho, põe a mão na sua cabeça e xar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 
casa com a sua mãe dizendo burra, 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 burra. Você sabe que você não passava até hoje na prova da OAB, porque você era vítima da maldição da sua mãe, mas está quebrado agora em nome de Jesus. Vai ser esse advogado. Pode ir, pode ir. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Gente que tentou tirar carteira, carta de motorista. Aqui no Espírito Santo você fala carta ou carteira? Carteira. Vocês são inteligentes igual o povo de Minas. Aqui em São Paulo é carta. Alguém de São Paulo vai ver o vídeo e vai dizer, não gostei, filho. Eu estou no Espírito Santo, dá licença. E aí você escutou alguém, não, você não dá conta, você é barbeiro, isso é coisa de homem. Tirar carteira para quê? Você nunca vai ter um carro. E aí na hora do exame, Moisés, eu não sou nervoso, eu não sou nervosa, eu não sei o que acontece. Vem cá, filha. E Deus mostra. E a libertação acontece. Próximo exame, pau, carteira de motorista na mão. Você está me entendendo ou não está entendendo?
Então tem gente que não dá certo em nenhum emprego porque é vítima de maldição. Tem gente que não dá certo em nenhum relacionamento porque é vítima de maldição. Tem gente que não consegue tirar carteira do motorista porque é vítima de maldição. Tem gente que não consegue comprar um carro porque é vítima de maldição. Tem gente que não consegue administrar o próprio salário porque é vítima de maldição. Talvez esteja passando um filme na sua cabeça. E eu quero que passe eu quero que você não durma essa noite. Porque se eu não vou dormir, você também não vai. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você já morreu? É mais que comum as pessoas procurarem a gente nos eventos. Dizendo, Moisés, nunca casei, minha irmã também não casou, minha tia também não casou, lá em casa ninguém casou. Você acha que isso é normal? E às vezes pessoas bonitas, pessoas lindas, que já têm até casa, que já têm faculdade, fala, quem que não quer uma pessoa dessa? Até eu queria. Porque é vítima de maldição. Sim. Pessoas que adquirem um patrimônio e de repente perdem tudo. Levanta, sai lá fora, quando tudo está tudo bem, alguém passa uma rasteira, cai tudo de novo. Fala para quem está do seu lado, maldição. Maldição. Já rezei por muitas mulheres com dificuldade de engravidar, que os exames não dão nada. E enquanto não é feito um trabalho de quebra de maldição delas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, às vezes 10 vezes, passa 5, 6 meses, ela aparece grávida. O problema estava onde? Maldição de família. Fala para quem está do seu lado, hoje é noite da gente dar um grau nisso aí. Ninguém dá aleluia, ninguém diz eu tomo posse, ninguém aplaude. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Mais um exemplo de maldição. Diga comigo, objetos e lugares contaminados. Muito cuidado com presentes que você ganha, tá bom? Porque muitas vezes os presentes têm intenção embutida. E se a intenção embutida no presente não for de te abençoar, será de te amaldiçoar. Isso é tão grave, mas tão grave, mas tão grave. Você sabe muito bem que o Brasil perdeu há pouco tempo o padre Gabriel Amor. E antes dele, perdemos o padre Rufus, conhecido mundialmente, indiano, por pregar na Canção Nova. O padre Rufus disse que uma vez foi rezar numa casa, lá num país aí da Europa, esqueci. Já tinha tido 2 suicídios naquela família. E 2 abortos. A mulher engravidava e a criança... o útero não segurava o bebê. O cara é fera, o cara é top das galáxias. Ele sabe tudo. Ele tem até intimidade com o demônio. E ele fez tudo. E não acontecia nada. De repente ele está orando e ele olhou para um quadro da Sagrada Família, que estava em cima da mesa do jantar. E quando ele estendeu a mão para o quadro espatifou. E começou a feder enxofre aquela sala de jantar. E perguntou, quem deu esse quadro para você? Uma prima minha que não pode ter bebê. E o padre Rufus concluiu de que aquele quadro amaldiçoado naquela casa atrapalhava os processos gestacionais e levava pessoas à loucura e ao suicídio. Mas era um quadro da Sagrada Família, mas era uma imagem que trouxeram lá de Aparecida, mas era uma camiseta. Fui a Guarapari e lembrei de você. Fala para quem está do seu lado, me ajuda aí, ô jumentinho. Não coma nada sem abençoar primeiro. Não chega nos lugares comendo igual porco, não. Uma vez eu fui na festa de casamento de gente da igreja. Todo mundo teve diarreia e vômito.
A festa inteira foi para o hospital e eu dando risada. Mas eu fui o único que rezei salve rainha antes de comer o meu pratinho na festa. Falei, vá cagar todo mundo. Literalmente. Foi no restaurante, trouxe a comida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, xereleba, xerere. Se o restaurante é do espírita, se o cozinheiro é macumbeiro, eu estou me lascando para a vida dele. Essa comida que entra agora está abençoada no nome de Jesus Cristo. Fui uma vez rezar por uma mulher que sentia uma dor de cabeça que nada passava. E o Senhor me falava, a dor de cabeça não é dessa mulher, é da casa que ela mora. Falei, essa casa é de vocês? Não é alugada. Vocês estão aqui há quanto tempo? 4 meses. E quanto tempo que essa enxaqueca pegou vocês? 4 meses. E quem morava antes dessa casa? Não sabemos. Falei, então vai ligar para o mobiliário e vai vasculhar o antigo morador. A casa já tinha sido um centro espírita, meu povo. Mas não é depois que você entra na casa que você tem que resolver o bem. Olha para mim, olha para mim. Deixa a criança chorar, olha para mim. É antes de alugar a casa que tem que rezar, meu povo. Você resolve o BO, não é depois que o carro começa a dar problema, não. É antes de comprar o carro. Senhor, qual é o carro? Qual é a concessionária? Quantas parcelas é para pagar? Se Deus falar, vai, Ele te honra. Se Deus falar, não, não é hora de comprar ainda. Mas você faz do jeito que você quer, do jeito que o seu nariz embica. E quando começam os problemas, Padre, eu trouxe para dar uma benção. Trouxe para dar uma benção depois que a maldição já entrou na sua casa? Fala para quem está do seu lado, você é burro, o que está acontecendo? Primeiro você conhece a menina na festa, beija, leva ela em casa. No outro dia que você vai saber quem ela é? Aqui para você que eu vou pôr minha boca numa pessoa que eu não conheço, bebê. Eu lembro que eu perdi namoradas bonitas. Falei, você é muito linda. Antes de beijar, pergunta número 1. Você é que religião, filha? Você vai a missa? Você escuta o quê? Sai, Satanás do inferno. Eu beijo o meu braço mesmo que é melhor. Nossa, ele é exagerado, ele é exagerado. Você não escuta 40, 50 vezes por dia mãe dizendo, meu filho era da igreja, era da renovação, começou a fazer faculdade, começou a namorar com a menina usa isso, usa aquilo, umas roupas estranhas, desviou meu filho, agora ele não gosta da missa, o que eu faço? Falei, manda matar ela. Um demônio entrou na vida do seu filho para ferrar com a educação dele. Mas se ele tivesse sido criado na igreja, ele tinha inteligência. Cuidado com quem você fala, cuidado com quem você envolve, cuidado com quem você namora, cuidado com quem você coloca de sócio. Olha o Espírito Santo mandando falar com alguém aqui. Cuidado com o ponto de comércio que você aluga. Cuidado com presente. Cuidado! Porque lugares e objetos contaminados também amaldiçoam o futuro e a prosperidade das pessoas. Se me ouve e entendeu, dá um glória a Deus. Que glória a Deus, ridículo. Ainda bem que eu estou vindo aqui pela última vez. Em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado, você está vivo ainda ou você já morreu? Tá. Eu queria até meia-noite, mas a gente não tem. Então eu vou ter que ir para a parte prática. Como resolver o BO, senão a gente fica aqui a noite inteira e não sai lá fora. Pergunta para quem está do seu lado, você entendeu o que é maldição ou não? Pergunta para quem está do outro lado, você viu o tanto que a sua família é bichada ou não? Tá. Vamos para a parte prática, deixa eu dar a receita médica, diga aleluia. Me dá um sorriso que me deu fome agora, diga aleluia. Falando negócio de demônio, dá vontade de comer. Primeira coisa que eu quero que você saiba, já estou dando a receita. Deus não tem interesse, eu estou falando para gente inteligente. Deus não tem interesse de curar e libertar você de todas as coisas.
Ele tem interesse de curar e libertar daquilo que atrapalha o seu processo de salvação. Porque o intuito de Deus, muito mal interpretado nas igrejas evangélicas que pregam a prosperidade, não é trazer conforto para você, é salvar você. Portanto, existem algumas coisas que são problemas, que mesmo a gente tendo muita vontade, elas não sairão de nós. Exemplo clássico disso é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, onde Paulo disse: eu já roguei 3 vezes para o Senhor arrancar esse espinho na minha carne, que o tempo inteiro parece um anjo de Satanás, que me esbufeteia, é um saco conviver com isso, e o Senhor não vai me tirar? E o Senhor disse: não, basta-te a minha graça, porque toda vez que você se sentir fraco, você me busca, aí você fica forte. Pode aplaudir. Portanto, aquilo que atrapalhar a nossa salvação, Deus quer libertar. Amém? Amém? Algumas coisas, mesmo Deus não sendo o princípio delas, Ele permitirá que elas permaneçam, para que você seja dependente da graça de Deus para sobreviver. Porque se tirar a graça de Deus do Moisés nessa noite, vai dar uma merda gigantesca. Fala para quem está do seu lado: você é dependente da graça de Deus. Se enquanto eu fui falando, você achou que a sua família é muito bichada, e você se identificou, não fica triste não, olha a família de Jesus aqui. Dessas 42 gerações, cita aqui 4 mulheres, olha o perfil das negas. Primeira mulher é Tamar. Quem é Tamar? É uma incestuosa, ela fez sexo com o irmão. A segunda mulher citada é Raabe. Quem era Raabe? A dona de um bordel, prostituta, na linhagem de Jesus. A terceira mulher é Ruth. Quem é Ruth? É uma pagã. Depois ela vai se converter com tanta veemência que nós temos na Bíblia o livro de Ruth. É ela, mas ela é pagã. E a quarta mulher é a Betsabeia. É uma adúltera. É aquela que Davi adulterou com ela, fez um filho nela, mandou matar Urias, o marido dela, lá na guerra, e ficou com ela. Então, na árvore genealógica de Jesus, tem 4 mulheres. Diga comigo: uma incestuosa, uma prostituta, uma pagã, uma adúltera. Só tem um detalhe: quando Jesus aceitou fazer a vontade de Pai, e obediência até a morte, e morte de cruz, por isso Deus exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, no qual o nome dele, todo joelho se dobra no céu, na terra, no inferno, e toda língua para a glória de Deus Pai, que Ele é o Senhor. E Maria disse o sim dela, o faça-se. Os dois eliminaram as maldições antepassadas e criaram uma nova geração, e nós somos da nossa geração, a nova geração. Levanta a mão direita para receber. Pode ser que nos antepassados da sua vida teve assassinos, bandidos, prostitutos, pagãos. Pode ser que teve gente que fez coisa do arco da velha, que é vergonhoso até contar. Mas se você quiser nessa noite dar o sim verdadeiro, a gente apaga tudo que aconteceu de hoje para trás e inaugura uma geração santa em toda a sua família, em nome de Jesus. Yeah! Então esse godo de Minas Gerais está dizendo que nessa noite, se você quiser espiritualmente, já que você tem autoridade espiritual para amaldiçoar 3 ou abençoar 1000, você pode rasgar a história da sua família daqui para trás e escrever uma nova história daqui para frente. É só você querer agora. Sacode quem está na esquerda e na direita e diga: hoje é noite de tempo novo.
Moisés, mas na minha árvore genealógica tem bandido, tem assassino, tem sem vergonha, tem gente que não casou, tem gente que prostituiu, que adulterou, que saiu como casado. Mas na geração de Jesus e Maria também tinha, mas eles interromperam o processo e inauguraram uma nova geração. Por isso Nossa Senhora no Magnífica, na casa de Isabel, cantou: e todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas. É um novo tempo, é uma nova história. Mudar a página da sua casa depende de quem? Sacode quem está do seu lado, fala de você. Terceira coisa, você pode fazer orações coletivas. É o que nós estamos fazendo e vamos fazer agora. Agora que eu diga, daqui uns 50 minutos mais ou menos. O que é oração coletiva? Vai ter encontro com libertação. Ponha a sua família inteira debaixo da mala e vai. Cerco Jericó. Pega a sua família. Moisés, mas os miseráveis não querem ir. Vai você, que tem autoridade sobre o nome e sobrenome da sua casa. E vai você. Vai você. Vai você. Grupo de oração toda semana. Cerco Jericó. Clamando por milagres com Moisés Rocha. Aleluia. Acampamento na Canção Nova. Grupo de oração. Congresso da Renovação. Bararê, pererê. Curso da árvore genealógica. Quebra de maldição. Vai. Quanto mais, melhor. Você já viu tanto que a sua família é bichada. Quanto mais, melhor. Muito. Essa é uma dica primária. Segunda dica: às vezes o caso seu ou da sua casa já ficou tão crônico que é preciso uma oração individual. Oração individual não é você me cercar ali fora agora, porque eu não vou fazer isso com ninguém, e pedir para eu pôr a mão na sua cabeça, eu seria irresponsável. Você vai marcar isso numa comunidade aqui do Espírito Santo que trabalha com co-libertação. Lá na minha comunidade, por exemplo, não sou eu que faço isso. Eu tenho uma equipe que fez formação até com o Padre Rufus. É com horário agendado, igual médico chique. Você liga agora, só tem vaga daqui 2, 3, 4 meses. É na frente do Santíssimo, 1 hora. Você sai de qualquer lugar do Brasil, vai lá, se hospeda. Uma prancheta, um monte de pergunta, diagnóstico, uma equipe preparada para ir começar a mexer passo a passo no que está crônico. O que está crônico? É quando a vida da pessoa paralisou, quando as coisas já não fluem mais, ela não consegue mais conviver e tocar a vida, já se tornou uma coisa que, se não mexer, nada mais prospera. E aí então você tem que parar. Hoje existe no Brasil muitas comunidades que fazem isso muito bem, muitos grupos de oração que tem ministros de cura e libertação que fazem isso muito bem. Eu só peço você para tomar cuidado com esse troço de mãozinha na cabeça e aleluia, toma posse, glória a Deus. Não é assim. Às vezes uma pessoa vai na minha casa 6, 7 vezes para ela ficar boa, para ela abandonar um remédio, para um médico dar ela um laudo que ela melhorou milagrosamente. Muito cuidado com esse negócio de eu ponho a mão na sua cabeça, você não pode engravidar, toma posse em nome de Jesus, receba! Daqui 1 ano você não engravidou, está mal com Deus, acha que você não é digna, está chorosa, acha que Deus não quer te dar a vitória. Não, é o irresponsável que fica metendo a mão na sua cabeça e profetizando o filho sem saber o que está acontecendo. Então precisa fazer um processo de cura e libertação. Quem me ouve, diga amém. Só metade entendeu, o resto acha que viajou na maionese. Pergunta para quem está ao seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Então hoje existe servos no grupo de oração que fazem isso muito bem. Hoje existe casas de comunidade de vida e aliança que fazem isso muito bem. Não, se você quer, você corre atrás. Tem gente que não sai daqui para ir lá em Goiás fazer uma cura invisível e se lascou. Por que você não vai atrás da sua cura então? Se vira, bebê. Se vira. Diga comigo: oração coletiva, oração individual. Dica número 3, eu acho interessante você fazer uma megabyte confissão. Quando uma pessoa chega na nossa casa: está doendo aqui, estou com laudo aqui, vou morrer aqui, estou com... Primeira coisa que a gente pergunta: quanto tempo você não confessa? Então você vai confessar, porque eu não vou rezar nem uma Ave Maria para você enquanto você não confessar. Quando ela vai e se confessa, metade do problema já chega resolvido, porque a confissão é um sacramento de cura. Pode aplaudir, pode aplaudir. De cura. Eu não estou falando nem confessar pecado.
Tem gente aqui que nunca confessou que quando o seu filho, que hoje tem 24 anos, que detesta a igreja, era pequeno, você levava ele para benzer. Você nunca confessou isso? Agora está aqui enchendo nossos bolsos, tudo com o nome do seu filho, pedindo para ele vir para a igreja. Você já confessou que você benzia ele quando era pequeno? Que você fazia um monte de coisa que não era legal? Jumentinho. Então tem que confessar. A confissão, ela limpa a sua história. Imagina uma mãe dizendo: padre, eu gostaria de me confessar, porque há 10 anos atrás, na hora da raiva, discutindo com meu filho, eu amaldiçoei ele, dizendo: você não vai dar conta, você vai ver, tudo vai dar errado, para você voltar para casa e descobrir que papai estava certo. E hoje eu vejo meu filho doente, que nada dá errado e a culpa foi minha, e eu quero me confessar. Eu amaldiçoei o meu filho, eu renunciei a essa maldição, e eu vou pedir perdão para ele. Arruma o B.O. Fala para quem está do seu lado: vamos beber, vamos beber. Mais uma dica, só falta 2 para terminar. Diga comigo: expiação. Expiação. O que é expiação? Tem um bocado de parente que ferrou com a nossa vida que a gente nem conheceu. Uma bisavó, por exemplo, eu não conheci meus avós paternos e maternos. A mãe da minha mãe morreu no parto dela. Minha mãe nasceu, a vovó morreu. O vovô morreu quando eu era pequeno, eu não convivi. O pai do meu pai morreu 2 dias antes dele nascer. Então meu pai nasceu depois de um velório, e nem ele conheceu o pai dele. Então eu também não conheci meu avô. E minha avó morreu quando ele tinha 7 anos de idade. Então eu não conheci vovô e nem vovó, nem paterna e nem materna. Mas eu sei as desgraceiras que eles arrumaram na minha família. Então o que você faz? Manda celebrar a Santa Missa pelas almas dos seus antepassados. Moisés, mas eu não sei o nome. Põe lá sobrenome, família, Pereira, Gonçalves, Mourão, Moreira, Silva, Lima, Rocha. Está me entendendo ou não? Sim. Quanto mais, melhor. Porque vai dizer a doutrina católica, prepare para aplaudir, que quando você manda celebrar uma Santa Missa, ela tem eficácia eterna no passado, no presente e no futuro. Última dica, diga comigo: tomada de decisão. Fala para quem está do seu lado: tomada de decisão. O que é tomada de decisão? Tem gente que veio aqui nessa noite falar, tudo que ele falou serviu para mim. Tá, mas você vai voltar desse jeito para casa? Então você vai dizer: serviu para mim, eu entendi, falou comigo, parece que ele me conhecia, o Espírito Santo fofocou para ele a minha história. Mas na hora da oração eu acabei com tudo isso e estou voltando para casa determinado a uma nova vida. Porque tem gente que não é assim, vai chegar em casa hoje: o que você foi? Ah, não estou muito legal não, o pregador falou de um tanto de negócio que acontece. Eu falei: gente, é igualzinho aqui em casa. Amanhã eu vou procurar ajuda, eu vou dizer: estou sofrendo tanto, o pregador falou lá de Minas Gerais, está tudo ruim na minha casa. Não, eu falei que estava ruim, eu falei que você ia sair daqui resolvido. Não foi isso que eu falei? Não foi isso que eu falei? Mas tem gente que vai na missa de cura ali, vai na missa de cura aqui, vai na missa de cura ali, não fica bom? Então, tem gente que vai na missa de cura ali, que vai na missa de cura aqui, que vai na missa de cura aqui, que põe a mão na cabeça aqui, Ironi pôs a mão aqui, Tanus pôs aqui, Moisés pôs aqui, foi na canção nova, e nunca tá bom. Por quê? Porque eu sou vítima de maldição. Mas você casou com a maldição, não tem lógica. Sacode quem está do seu lado e fala: em nome de Jesus, reage. 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 Portanto, se for revelado nessa noite que Deus está curando você de medo de escuro, saindo dali vai brotar humanamente um frio na barriga, e você vai dar o passo no escuro, porque você está curado, ué. Aí você fala: não, eu fui curado, mas eu vou deixar para testar a cura. Voltou com medo de escuro para casa, está me entendendo ou não? Quando eu profetizar aqui nessa noite, já estou profetizando uma pessoa que envolveu num acidente e que bateu um carro e até hoje ficou com medo de dirigir, mas está sendo liberto, e ainda hoje, se quiser voltar para casa dirigindo, está curado. Então a partir de amanhã já amanhece levando o menino na escola, está curado, pode dirigir de novo, em nome de Jesus. Está curado, eu até tomei posse, mas graças a Deus, enquanto meu marido dirige, deixa ele mesmo dirigir, o dia que precisar. Fala para quem está do seu lado: muitas curas não acontecem por falta de atitude.
Eu termino dizendo que do mesmo jeito que eu sentei com as minhas filhas, eu também sentei com a minha esposa. E falei, você vai ter orgulho de ter casado comigo. Porque tudo aquilo que meu pai fazia com a minha mãe, eu nunca farei com você. Porque eu não sou meu pai, porque Jesus entrou na minha vida, porque eu fui batizado no Espírito Santo, porque eu cortei meu cordão umbilical, porque eu venci a minha história, porque eu quebrei as minhas maldições. Você vai ter orgulho de mim, vai ter saudade de mim. E é interessante, quando eu posei no aeroporto aqui hoje, a mensagem chegou, nossa, que vazio sem você. Aí eu falei, esse cara sou eu. Fala para quem está do seu lado, bora fazer diferente, meu irmão. Uma tomada de atitude. Vamos lá só para terminar? Repete comigo, oração coletiva. Oração individual quando a situação estiver crônica. Confissão ajuda no processo de cura. Celebrar a Santa Missa pela expiação dos antepassados. E uma grande tomada de atitude. Eu quero muito que daqui a pouco você se levante e você saia daqui determinado dizendo, é verdade, mas eu vou inaugurar um tempo novo. Os meus filhos, os meus netos, as minhas gerações serão abençoadas, nunca mais malditas. Tudo aquilo que escorreu, que respingou sobre mim e que até hoje eu pagava o preço, eu deixo aos pés da cruz de Cristo. Eu interrompo essa história maldita e eu profetizo uma história de bênção. Fica de pé e pode aplaudir. Fica de pé e pode aplaudir. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Dá um abraço em quem está na esquerda e na direita e diga, hoje é dia da tua libertação. Levanta os seus braços comigo. Eu quero que você levanta lá em cima. Não é igual galinha que quebrou asa, não. Feche os seus olhos. Diga comigo, eu entendi, Senhor. Eu entendi, Senhor. Pela força da tua palavra. Pela força da tua palavra. Nesta noite eu serei liberto. Nessa noite eu serei liberto. Vai orando no Espírito. E alabar, e alabar, e alabar, e elevar, e eleler, 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 eleler. Solta a sua oração. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ora em nós com gemidos. Se você não sabe orar em línguas, vai dizendo, me liberta, me liberta, me liberta, me liberta, me liberta. Xereleba xere candarela xara candarela xereleba xere candarela xere cande. Oh, liberta, Senhor. Se Cristo me libertar, fecha os seus olhos, não baixa o braço não, canta, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Pode ser muito melhor que isso, se Cristo me libertar, vai. Se Cristo me se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. A outra parte da música, pode